Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, em nome de Jesus, teu servo, Janderson, Pai. Usa-me no canal de bênção nessa noite, toda a certa palavra nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido cativo a Ti, Pai. Pai, que nada e ninguém atrapalhe essa palavra. É tudo que eu te peço, para a honra e glória do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amados. Aplauda com força, que é para Jesus. Glória a Deus. Dá glória. Abre a sua boca e aproveita e dá glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que esse dia foi um dia de uma busca incessante da palavra de Deus, pedindo para o Senhor trazer uma palavra que viesse falar aos nossos corações de forma sobrenatural. E como o irmão Roberto, o irmão Anderson e o irmão Levi falou aqui nos 3 dias de festividade da nossa igreja, nos 7 anos, não é fácil a gente trazer uma palavra com uma responsabilidade tão grande de direcionar a vida de cada um de vocês, porque nós estamos levando direção espiritual para a vida de vocês. Não é fácil essa responsabilidade de chegar aqui e trazer ao coração de vocês uma unção sobrenatural que vai trazer cura, que vai trazer milagres, que vai trazer maravilhas. Nós temos que entrar numa fiação na presença de Deus de uma forma tão sobrenatural, para escutar a voz de Deus. Então, neste momento, preste bem atenção no que Deus vai falar com você através desta palavra. Que o Senhor toque ao seu coração, não se disperse, não deixe o inimigo roubar a tua mente, o seu ouvido. Entre neste momento na presença de Deus como você nunca entrou. Esteja atento a tudo que Deus está falando, porque o Senhor pode mudar muitas coisas em sua vida. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Janderson. Eu gostaria, para iniciar, que vocês abram a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 17. Glória a Deus. Como sempre, nós agradecemos aos pastores, nossa pastora Neide, pastor Douglas, pela oportunidade desta responsabilidade, amém? Queria agradecer principalmente, porque não é fácil pregar num domingo à noite, para tantas famílias, é uma responsabilidade bem grande. E também agradecer pelos 7 anos de igreja, aqui no Ministério Ebenezer. Vamos ler, depois eu conto para vocês essa história, amém? 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche seus olhos. Vamos orar por esta palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, na Tua presença. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu fiquei neste dia, Pai, desde ontem à noite, Deus, buscando na Tua palavra, Senhor, algo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Pai. Então, Senhor, vem de encontro a esta palavra, vem de encontro aos corações, vem de encontro à mente, ó Pai. Que o inimigo não venha roubar, Senhor, a palavra que está sendo lançada aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, desde aqui do altar, Senhor, até a criança que está lá no infantil, ó Pai. Vai de encontro, ó Deus,
curando, libertando, transformando, ó Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amados, e pode se assentar. Há exatamente 7 anos atrás, eu não ia contar, mas quando o Anderson começou a contar sobre a história do peregrino, o Senhor confirmou em meu coração que eu devia voltar um pouquinho na minha história. E 7 anos atrás eu estava desviado. Estava há uns 2, 3 anos fora da presença de Deus. Estava usando droga, bebendo, fumando, cheirando. Como diz um pastor amigo meu, total flex. É engraçado, né? Total flex. E nesse tempo, amados, eu estava no bar pregando o evangelho para uma pessoa e eu estava totalmente alcoolizado e eu falei assim, o que eu estou fazendo? Falando de Jesus na porta de um bar. E o Espírito Santo me incomodando para que eu voltasse para a obra de Deus. E eu peguei e comecei a falar das coisas da Bíblia para algumas pessoas, e as pessoas prestando atenção. Quando eu vi, tinha uns 5, 6 à minha volta. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pregando num bar e eu bêbado. E o Espírito Santo falou, o dom eu não tirei de você para que você não esquecesse de mim. O Senhor, Ele não tira o Espírito dele de você, Ele não sai de perto de você. É a gente que se afasta, é a gente que começa a se calar quando se afastamos do Senhor. E aí naquele dia começou a me incomodar mais e mais para voltar para a obra do Senhor. E eu tinha ouvido falar de uma casa onde as pessoas estavam se reunindo para orar. E essa casa começou a ficar tão famosa que de 20 pessoas, daqui a pouco na outra semana eu fiquei sabendo que tinha umas 100 pessoas. E eu falei, como assim? Deus está naquele lugar. E quando eu fui lá para ver, a casa estava cheia de cadeira, tinha cadeira na garagem, tinha cadeira na casa, as pessoas todas espremidas lá dentro, um negão tocando violão. E eu comecei a olhar aquela situação e falei assim, meu Deus, eu preciso voltar para a sua presença. E eu ia um dia lá na casa e saía de lá e ia para o bar, que era pertinho, né? Saía, já ia andando. E aí comecei a ver que eu estava me sentindo incomodado de ficar na porta do bar e algum irmão passar e me ver. E aí eu falei assim, não tem jeito, eu tenho que voltar para a obra do Senhor. Aí um dia eu estava lá, teve a palavra, teve o louvor, teve a palavra e eu não tomei a atitude de aceitar voltar para os caminhos do Senhor. Mas teve uma pastora, que no final do culto, a gente conversando, estava eu, a Leda, a pastora, o pastor, e a pastora olhou para mim com autoridade, e a gente estava até conversando sobre isso no dia do aniversário da igreja. E a pastora olhou para mim e falou assim, aí, até quando você vai esperar para tomar uma atitude? Está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. E eu falei todo envergonhado, porque eu estava com vergonha de estar desviado. Eu quero. Mas tinha uma palavra que sempre vinha no meu coração, que um desviado não tinha oportunidade. E eu tinha vergonha de voltar e me desviar novamente. Mas eu, aquele dia, na intrepidez do Espírito Santo, que a pastora veio com autoridade sobre a minha vida, eu aceitei voltar e estou até hoje. O Senhor fez uma transformação em minha vida. Em pouco tempo eu tinha parado de beber. Eu recebi uma profecia de um homem de Deus dentro da favela, que eu ia conhecer uma mulher
de Deus que ia me ajudar, ia me fortalecer. E um mês que eu estava na igreja, eu ainda estava fraco. Eu conheci a minha esposa Aline, que no dia que eu contei para ela que de tudo que eu usava, ela falou que a gente não ia nem namorar. Ela falou assim: o máximo que eu vou fazer por você é orar por você. Só que assim, larga o copo de bebida aí, vai para sua casa, que aí a gente vai orar. Eu, tá bom, então às 3 horas da manhã eu ligo para você e a gente vai orar. E eu fiquei na expectativa. 3 horas da manhã ela vai me ligar. 3 horas da manhã, sabe o que ela fez? Ela colocou uma mãozinha no WhatsApp. E eu, oi? Como assim? Ela não vai me ligar, fazer uma oração comigo? Aí o Espírito Santo falou assim: não, é você que tem que dobrar o joelho, porque ela está lá de joelho dobrado. E assim foi todos os dias, durante uns 15 dias, e a gente conversava e orava de madrugada, e Deus fez uma transformação na minha vida. Eu lembro do dia que a pastora tinha marcado uma oração na casa da Leda. Eu até contei para a Leda essa semana. E eu estava subindo para o Cangaíba para fazer uma compra aqui no mercadinho. E eu sempre fazia a compra e já comprava o cigarro, né? E eu estava começando a voltar para a igreja. Eu estava cambaleando ainda, não estava 100%, mas o Espírito Santo estava fazendo aquela limpeza. E aí eu estava subindo, estava com o último cigarro. Eu olhei para o cigarro e falei assim: eu não vou mais comprar cigarro. Estava na metade do cigarro, eu joguei o cigarro fora, pisei em cima na porta da casa da Leda. E subi. A hora que eu subi a passarela, eu dei de encontro, estava a pastora, estava o Anderson, estava o Roberto, estava um monte de gente descendo para ir para a casa da Leda. Eu falei assim: já pensou a vergonha que eu ia ter se eu tivesse subido a passarela com o cigarro? Eu já não ia mais querer ir para a igreja. Mas aí eu falei para eles: eu vou lá em cima fazer uma comprinha e já volto. Eu morava sozinho, fui lá, fiz as comprinhas, voltei e fui lá na Leda. E a Leda pediu para a pastora: pastora, posso te pedir para o Janderson fazer uma oração? E aquele dia, através daquela oração que o Senhor me deu a oportunidade de fazer, eu senti que eu fui liberto. Naquele momento, houve uma libertação na minha vida. E eu falei: a partir de hoje eu não uso mais nada, não faço mais nada de errado na minha vida. Senhor, me usa como o Senhor quer. Faz como for, seja a sua vontade. E o Senhor tem feito. E o Senhor tem nos levado para onde Ele quer, nos ensinado a palavra e o que Ele quer que Ele faça da nossa vida. Tudo é a vontade dEle. O Senhor tem ajudado a transformar vidas através da minha vida, da vida da minha esposa. Nós temos levado pessoas para serem transformadas em clínicas de recuperação. Nós temos aconselhado os casais. E Deus tem bradado através da pregação do Evangelho. Nós somos um instrumento na mão do Senhor. Quando eu estava no começo da minha libertação, eu entrei numa depressão profunda e quem me ajudava muito era minha esposa. Quando eu chegava na sexta-feira, que eram os dias que eu mais saía para usar droga, vinha aquela abstinência, eu chorava do nada, por causa que eu sentia que aquele desejo. Só que eu lutei contra. Tomei uma decisão na minha vida de ficar na presença de Deus, e eu sabia que se eu lutasse contra o inimigo, eu venceria, porque a palavra de Deus diz que se você lutar contra o diabo, ele apartará de você. Aleluia, glória a Deus. Amados, posso pedir para vocês aplaudir o Senhor?
Dá glória a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Que Ele é digno de transformar as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Oh, glória. Glória a Deus. Gostaria de ler com vocês, versículo 10. 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecer o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Amém? A palavra de Deus está falando aqui, amados. Vamos entrar na palavra agora, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala nesse versículo que nós estaremos perante o Senhor para dar conta daquilo que nós fazemos de bem e de mal. E aqui a palavra fala de nós. Se você ler este capítulo 4, capítulo 5, você vai perceber que Paulo está falando aos coríntios, aos homens que estavam dentro da sinagoga, aos homens que estavam na igreja, que nós seremos julgados por tudo que a gente faz. Nós somos servos do Senhor, amados. Busquemos fazer o bem. A palavra de Deus nos fala dos mandamentos. E os mandamentos, nós temos um mandamento que é não matarás. E muitas vezes nós pensamos que o não matarás é simplesmente ser um assassino. E Deus falou muito comigo sobre este versículo. Na quinta-feira, o Anderson estava falando sobre algumas coisas que nós negligenciamos no buscar a presença de Deus. E o matar não é só com arma. Nós matamos muitas pessoas com a nossa língua. E nós somos um povo que gostamos muito de falar. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. E quando nós vigiamos nessa situação, vigiamos no nosso falar, nós levamos vida às vidas das pessoas. Eu cheguei a ouvir sobre a casa do Anderson quando estavam iniciando a igreja, porque a Érica veio falar para mim, a Leda veio falar para mim, o Gerson veio falar para mim, a Priscila veio falar para mim que existia um lugar que estava sendo pregado o evangelho. Pessoas vieram falar para mim de um lugar onde estava sendo pregado vida, transformação, cura, milagres. Havia um mover sobrenatural naquele lugar. E eu falei assim, como assim? Não, você tem que ver. Há uma multidão indo lá para receber a palavra, há uma multidão indo lá para receber oração. Eles começaram apenas dobrando o joelho, mas as notícias que chegavam aos meus ouvidos era que o poder de Deus estava descendo naquele lugar, como tem sido até hoje, porque até hoje esse poder está descendo sobre esta igreja. Oh, glória. Então, a palavra de Deus nos fala para nós tomarmos cuidado, para não matarmos os nossos irmãos. Amados, é tão difícil
a gente evangelizar uma pessoa para que ela venha até a casa do Senhor, para que ela venha ouvir aquilo que o Espírito de Deus está falando para ela receber um direcionamento. E às vezes, por causa de coisas pequenas que a pessoa ouve, ela não quer mais ir. Mas por quê? Porque são coisas pequenininhas. É que nem minha esposa uma vez me contou a história das raposinhas. Na Bíblia tem uma passagem que fala sobre as raposinhas, porque a raposa não conseguia passar pela cerca. Oh Deus, obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus é tremendo, porque eu não escrevi isso lá, mas o Senhor vem trazendo. As raposas chegavam na cerca e elas não conseguiam entrar no galinheiro, não conseguiam ir lá pegar as galinhas. Só que aí tinha os filhotinhos, as raposinhas, que elas conseguiam passar e roubar os ovos. Então muitas vezes estamos deixando as raposinhas entrar no meio de nós. O inimigo está só ao nosso derredor, soprando conversas, e as pessoas acabam se entristecendo. Eu não digo só a nossa igreja, estou falando na igreja no geral. Nós ouvimos várias conversas de várias igrejas e nós temos que cortar isso a partir da nossa igreja, a partir de nós que somos igreja. Nós devemos transbordar amor, transbordar palavra de bênção, transbordar aquilo que nós temos. E quando você tem bênção, tem amor, tem paz, tem alegria, você transborda. E o transbordar vai trazer mais bênção sobre a sua vida. Porque quando você transborda paz, você recebe paz. Quando você transborda amor, você recebe amor. Quando você transborda prosperidade, você recebe prosperidade. O Senhor tem coisas que faz num coletivo, mas quando Ele quer tratar, Ele trata conosco no individual. Amém? Então no coletivo devemos vigiar, e no pessoal orar e buscar mais a presença de Deus. Aleluia. Aqui também fala sobre nós sermos justos, fala sobre justiça, sobre o tribunal do Senhor ser justo. Devemos ser justos com os nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. E ele morreu por todos, versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este versículo, amados, nos fala sobre a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é essa, que você morreu. O seu eu natural, carnal, morreu. Não tem mais esse negócio de beber, de fumar, de cheirar, acabou. No novo tempo, nós temos que viver uma vida para Cristo, como Ele viveu. Aleluia, glória a Deus. Assim que, versículo 16, nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne,
Já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Aqui a palavra de Deus está falando que eles conheceram Jesus em carne, mas Jesus morreu, e a palavra falou que todos nós morremos. Se todos nós morremos junto com Cristo, não somos mais seres carnais, somos seres espirituais, celestiais, escolhidos por Deus para uma nova morada. E Jesus Cristo fala que Ele foi primeiro para preparar lugar para que nós pudéssemos estar com Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ou seja, quando chegar lá, eu não vou ter que perguntar assim, onde que é a minha cadeira vai estar lá. Eu não vou precisar perguntar se eu vou ter uma casa, a minha casa vai estar lá. A palavra de Deus fala que eu não vou passar fome, porque lá vai ter o que comer. A palavra de Deus fala que eu não vou mais chorar, porque lá não tem tristeza. A palavra de Deus vai falar que lá não vai ter escuridão, porque a glória do Senhor ilumina todos os dias. Lá você não vai mais se preocupar em envelhecer, porque o tempo do Senhor já não vai mais ter necessidade de ter esse tempo terreno. Eu costumo até falar que nós teremos uma faixa de uns 33 anos, porque se o meu corpo vai ser transformado como o corpo de Cristo, por mais velho que nós morramos ou morremos? Nós teremos a idade de Cristo, um corpo transformado em glória. Aleluia. Eu estava lendo, os olhos de Cristo é como fogo, o cabelo dele branco como a neve. Oh glória. Ele tem um cinturão cingido em seu lombo. Amados, nós vamos estar vestidos de ouro, nada vai faltar. Seremos transformados, curados, libertos, cheios da glória. Oh glória. Aleluia. Queria voltar um pouquinho, ler um versículo com vocês. Versículo 14 do capítulo 4. Vamos ler, aliás, a partir do versículo 11. Porque nós, que vivemos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos assentará convosco, nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, para que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós
as coisas que vêm, mas nas que não se vêm, porque as que vêm são temporais, e as que não se vêm são eternas. Oh, glória! Aleluia! Nós não vivemos por coisas temporais, nós não vivemos por as coisas que estão nesta terra, nós temos que ter visão espiritual. Você foi separado por Deus, por isso que você está aqui nesta noite, porque o Senhor te separou, porque o Senhor te chamou para ser um ser diferente, um cara doidão, uma mulher doidona, que fala de um Deus que ninguém vê, que ninguém viu, que correu nessa terra há 2021 anos atrás, mas que hoje nós temos que crer nele sem tê-lo visto. E os que creram nele e viram e andaram com ele, o deixaram sozinho na hora mais difícil que ele teve, na hora que ele estava para ser crucificado. Ele falou para os seus discípulos: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho, e Pedrão, você vai até me negar. Imagina, não, você vai. O galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Então nós que já conhecemos essas histórias, não devemos caminhar e chegar na última hora, abandonar o Senhor, abandonar o barco, abandonar a fé. Essa palavra vem nos alertar para que continuemos mesmo na dificuldade, porque, amados, ninguém nesta terra vai viver somente glória. Os que são pobres passam dificuldades, os que são ricos passam angústias. Nós já vimos aí, ninguém mais é inocente de acreditar que um rico, um milionário não tem dificuldades na vida dele. Nós já percebemos que dinheiro não atrai somente alegria, mas também traz com ele as consequências de você ter o dinheiro. A pessoa tem que trabalhar bastante, ela é angustiada, ela sempre quer mais, ela sempre está trabalhando. Então, quando você escolhe ser rico, você também escolhe trabalhar bastante, também escolhe ter preocupações, também escolhe ter dificuldades. Porque você vai ter pessoas que vão estar à sua volta, que você vai ter responsabilidade por elas. Você vai ter empregados que você não vai poder faltar com salário. E as preocupações sobre aqueles que têm dinheiro também são aflições. Umas boas, outras ruins. Então todos nós estamos sujeitos nessa terra a passar aflições. Porque estamos na presença do Senhor que vamos ter a vida simplesmente boa. Nós vamos ter na glória, quando nós estivermos na presença do Senhor dos Senhores, na frente do trono de Deus, olhando para a glória do Senhor, vendo todas as coisas que se cumpriram na palavra de Deus. Eu vejo quando tiver o arrebatamento, pastor, que quando nós estivermos indo para o alto, vai vir um download na nossa mente, que vai trazer desde a época em que o Senhor falou assim: haja luz, e todas as coisas vão ser colocadas na nossa mente, assim, a sabedoria de Deus, e tudo vai ser revelado. Os céus vão se revelar, as estrelas, as galáxias, tudo vai se revelar na nossa mente. Tudo que está em oculto, tudo que está encoberto, as cadeias celestiais com aqueles anjos e demônios que estão lá aprisionados para o momento final da terra, do momento do juízo final. Muitas coisas vão vir assim, e você vai falar: nossa, era tudo isso. Como eu estava raso,
como eu achava que eu era inteligente. A palavra de Deus fala que muitas coisas para nós que ainda estamos na terra não é revelada porque nós não aguentaríamos tanta revelação. Mas com um corpo transformado como o corpo de Cristo, isto vai ser possível. É maravilhoso, amados. Quando você chegar lá e você ver o seu parente, que por causa da sua busca, por causa de você estar na presença de Deus, eles vão estar lá porque a palavra de Deus diz que tu e a tua casa será salvo. Eu creio, amados, que o Senhor, Ele pode alterar os planos celestiais e salvar a todos, porque Jesus morreu por todos, e Ele salvou a todos. Mas a palavra de Deus vai falar aqui, que há uma necessidade, no plano de Deus, para que o livre-arbítrio opere em nossas vidas. Há uma necessidade de que eu e você tomemos atitudes intencionais. A palavra de Deus nos fala sobre aceitar a Jesus, sobre crer, sobre falar que nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Por que há essa necessidade? Deus não é poderoso? Porque há uma necessidade da intenção para você ser salvo. Porque o Senhor, Ele é sutil. Ele não chega chutando a porta e entrando, mas Ele pede para que você abra a porta do seu coração. Ele pede que seja intencional o seu desejo de que Ele entre em sua vida e as coisas aconteçam. Há uma necessidade de que seja intencional o seu caminhar, a sua caminhada. Há uma necessidade que seja intencional o seu jejum, a sua oração. Nada acontece na sua vida se você não dobrar o joelho e pedir. A palavra de Deus ainda ela é tão clara que ela fala assim: não recebes porque pedes maus, porque não sabeis pedir. E muitas vezes não sabemos pedir porque não buscamos ter intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor é através de oração, é através de você estar na presença dEle todos os dias. Aleluia. E para finalizar, eu gostaria que você lesse comigo capítulo 5, versículo 18, a continuação dessa passagem. E para ler, eu gostaria que convidar os levitas já para estar subindo. Aleluia. E gostaria de convidar os pastores para estar aqui à frente, junto com os presbíteros. Se coloquem de pé, amados. Os pastores à frente, junto com os presbíteros, a intercessão. Algo que o Senhor colocou em meu coração a respeito da autoridade da igreja, dos nossos pastores. Como eu disse aqui no início, através do meu testemunho, eles foram um instrumento muito forte em minha vida para eu poder estar aqui nesta noite. Um dia eu cheguei na igreja e através da vida deles, o
o Senhor transformou a minha vida. Eu já tive muitas experiências em minha vida através do conhecimento do Evangelho. Eu já vi apóstolos sendo ungidos. Já participei de convenções onde milhares de pessoas participaram. Cada noite era 20.000 pessoas, apóstolos orando e milagres acontecendo. Mas o Senhor me trouxe até essa igreja. E através desta igreja, através da vida dos pastores, da Neide, do pastor Douglas, eu vi pessoas sendo transformadas, curadas, libertas nesta igreja. E o Senhor, através desse versículo 18, fala sobre o presente de Deus para as nossas vidas. E olha o que esses homens e mulheres que estão aqui na frente são para o Senhor. Ora, versículo 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus confiou a estes homens e estas mulheres, a nós, homens que foram levantados por Deus, mulheres que foram levantadas por Deus, o poder de reconciliar você com Deus. Através da imposição de mãos, através de uma oração, estes homens e mulheres reconcilia você com a glória de Deus. Eu creio que você, que de repente estava afastado, ou você que ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador, olha aqui a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Eu não preciso falar para você vir aqui à frente. Você que sente de vir, venha, porque essa reconciliação vai transformar a sua vida. Esta união com o Senhor, através da vida destes homens e mulheres que estão aqui, 7 anos se dedicando, orando, jejuando, buscando pela sua vida. Eles sobem ao monte, eles oram, jejuam dias e dias por suas vidas. Honre estes homens e mulheres, ore sempre por eles. Eles também passam por aflições, passam por dificuldades, passam por problemas em suas famílias. E muitas vezes um familiar deles está precisando de uma oração sua, porque eles estão sem forças de orar pelos seus próprios familiares, mas eles têm forças para orar por você. Eles têm força para estarem aqui todos os dias na presença de Deus, se dedicando à palavra dia e noite. Eu vi nesta noite o presbítero Anderson falando esta palavra do peregrino. Eu vi a pastora contando esta palavra. E um dia que eu entrei na igreja, enquanto ela estava falando, após o louvor, que ela começa a trazer uma ministração da palavra, eu vi o céu se abrindo, o telhado daquela varanda onde havia os cultos, parecia que as telhas tinham saído do lugar, e eu comecei a ver o céu, e o Senhor falando: aqui neste lugar eu derramarei a minha glória, aqui neste lugar eu derramarei o meu poder, salvarei vidas, transformarei vidas. E você está aqui neste lugar para receber vida e vida em abundância. Se entregue
entregue ao Senhor e deixa que o Senhor faça um mover sobrenatural em sua vida. Fecha seus olhos, ora ao Senhor. Você que quer se reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão, nós queremos orar por você.